Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo. José Nilton Silva, é com muito prazer, muita alegria. Nós abraçamos você em mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando mais uma lição deste quarto trimestre da nossa revista Escola Bíblica. Nós queremos, com muita alegria, saudar você, superintendente, aluno, professor, diretor-geral da Escola Bíblica, ou seja, o pastor. Queremos, com muita alegria, vos cumprimentar com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a nossa segunda lição, que tem por título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Nós abordamos na lição passada o mundo do apóstolo Paulo e nesta ocasião nós vamos estar estudando sobre os atos de perseguição deste benjamita, deste homem que foi um marco na história de início embrionário do cristianismo e após sua conversão foi um grande responsável pelo crescimento, pela proliferação e pela evangelização missionária mundial. Então nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de estar com vocês, em nome de Jesus. Compartilhe, convide, em nome de Jesus estamos aguardando. Então, Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição está escrito: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte, e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 1. Na verdade prática, o autor destaca que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria sido ou já teria acabado ao longo da história. De fato, a igreja, na sua manifestação chamada de cristianismo em si, logo após a morte de Jesus Cristo, ano 33 depois de Cristo, aí o cristianismo ele evidencia-se como um segmento, como uma doutrina diferente, uma doutrina cristã. É aí então que, em 313, após os 295 anos da igreja primitiva, de grandes vitórias, de grandes glórias e também perseguição, é aí que no ano 313, o imperador então, que estava em evidência durante esse tempo, a gente percebe pela história do cristianismo, é o imperador Constantino, né? Era após os três primeiros séculos da igreja, o imperador que legalizou o cristianismo foi o imperador Constantino, no ano 313. E oficializado como uma religião romana, oficializado como uma religião em si, o cristianismo foi no ano 390, então, pelo imperador Teodósio. Então, se você pega do ano 390, quando foi o ano 313, desde o ano 33 depois de Cristo até 2021, se você pegar o cristianismo como evidência de realidade e não como legalização ou como oficialização, porque o cristianismo ele passa por 3 estágios, né? E por que não dizer 4 a partir das reformas? O primeiro é a sua manifestação, e isso se dá na pessoa de Jesus Cristo como grande líder e após sua morte no ano 33 depois de Cristo, calendário assim mudado. De lá para cá são 1988 anos de história. Aí se você pega a segunda fase, que é a legalização deste ato cristão, que era este segmento religioso que já existia, que foi no ano 313, que Constantino então legalizou, tornou legal a prática do cristianismo. E logo mais tarde, no ano 390, que o imperador Teodósio foi oficializar, né? Aí junta essas 3 primeiras evidências, né, envolvendo o cristianismo, e você sabe, né, que a grande reforma realizada por Martim Lutero é que foi um outro período que marcou essa grande evidência do cristianismo ao longo da história. Então, em modos gerais, a gente entende que o cristianismo ele existe há 1988 anos,
porque contando a partir da morte de Cristo e ali o cristianismo sendo realmente anunciado ao mundo, ok? Então, desses primeiros séculos, aí nasce, então, a partir da morte de Jesus, ano 33, e estima-se que ano 36, né, o apóstolo Paulo é convertido. Então, se você pegar aí essas matemáticas que subestima-se, Paulo persegue a igreja aí por um período, vamos dizer assim, 3 anos ou mais, enfim. O fato é que, após a morte de Jesus, começa-se uma perseguição à igreja. E o perseguidor em questão aqui, o Saulo, foi um dos que protagonizaram de forma veemente essa perseguição. Então, a gente segue aqui na nossa lição, dando início ao que o autor escreve na introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus, por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo. É o que vamos estudar nesse complexo aqui de ideias que mostra a posição de Saulo no período da igreja. Saulo, primeiro ponto da nossa lição aqui, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Isso está mostrado aqui nos temas. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor, 1 Timóteo 1,13. No segundo ponto da nossa lição aqui, se trata das ameaças de Saulo de Tarso. No terceiro, porque Saulo perseguia os cristãos. No tópico 2 da nossa lição, está demarcado a perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro ponto, contra os seguidores de Jesus. Segundo ponto, Saulo de Tarso e Estevão. E o terceiro ponto, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. No terceiro ponto da nossa lição, trata de quando um sistema se volta contra a igreja. Quando o sistema se volta contra a igreja. No primeiro ponto, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Segundo ponto, perseguição, tortura e método. E o terceiro, perseguição aos pentecostais. Ok? Então a gente segue aqui agora, dando propriamente dito início à nossa lição. Primeiro ponto, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. A autodescrição de Paulo. Paulo usa 3 palavras para descrever a si mesmo, no período em que ele perseguiu o cristão, 1 Timóteo 1,13. A primeira palavra que ele auto se declara é como um blasfemo. O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é um insulto por meio de palavras, de atos, contra a divindade, contra os elementos e objetos sagrados, contra aquilo que é espiritual. Isso é uma blasfêmia. E Jesus foi acusado de blasfêmia por insultar a Deus, diziam os sumos sacerdotes. E Paulo, ele mesmo falava mal dos cristãos e de Jesus. Então, isso é um insulto à divindade, aos princípios cristãos. Isso é insulto a todo aquilo que envolve fundamentos de culto sagrado. É um insulto, isso é uma blasfêmia. E Paulo mesmo se intitulava ou se descrevia diante dessas 3 palavras. A primeira, blasfêmio. Segundo, ele se dizia perseguidor. Ele mesmo se disse isso. Ou seja, prendia os cristãos, açoitava e os forçava a blasfemar e dar seu voto para matá-los. Por que dar seu voto? Porque Paulo era um oficial do concílio do clero religioso da época, dos fariseus. Existia um concílio dos fariseus, que reunia não só os 71 sumos sacerdotes, né, como alguns principados de governo, de anciãos da sua época, que formava aquele concílio que daria os seus votos, e Paulo foi um dos que votou não só uma vez,
contra a vida dos cristãos, contra aquela religião que estava sendo pregada, votou a favor, né, de cartas para ser enviadas contra os cristãos e votou inclusive a favor da morte de Estevão quando este estava sendo apedrejado. Já visto o apedrejamento ser uma lei. E ninguém saía apedrejando todo mundo de qualquer jeito. Isso precisava passar por uma instância de avaliação para que pudesse legalizar e permitir esse apedrejamento. E como Estevão foi apedrejado, alegada a causa de estar blasfemando contra, né, Deus, segundo a lei da Torá, segundo a lei principiante, né, do que os judeus fariseus defendiam, né, a lei de Moisés. Então foi acusado aí, e Paulo deu seu voto de morte, né, de apedrejamento. Então ele autodescrevia-se como blasfemo, como perseguidor e também como opressor. Sentia um prazer mórbido em afligir de forma violenta os cristãos. Isso está mostrado aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, que como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo seguidores de Jesus. É importante isso aqui como um fariseu fanático. O fanatismo é uma filosofia que, gerada por uma prática, movida por uma ignorância ou de um falso zelo, gera um aprisionamento, gera uma manipulação, tá? Por uma mente fechada para qualquer outro tipo de contrariedade, para qualquer outro tipo de oposição, lidando com estes assim de maneira ignorante, de maneira ilegal. É isso que é o fanatismo. E o cristianismo não é um fanatismo. Nós não somos fanáticos. Você vê que tem fanáticos por clubes de futebol, por tudo, por política, que são capazes de infringir leis, de tirar vidas, né, de se corromper em prol desse fanatismo, dessa causa defendida. E o cristianismo não é assim, né? Mas Paulo era um fanático, seguidor de sua lei. Paulo era um fanático seguidor da lei de Moisés, de todo o colégio fariseu, tá? Já visto ele fazer parte dessa escola dos fariseus, que era uma religião ortodoxa da época, certo? Então Paulo, ele tinha essa postura arrogante e truculenta, usando de grande violência contra as pessoas simples, homens, mulheres, crianças, enfim, certo? O que tivesse profanando, segundo ele, a sua fé, a sua religião, isso seria uma blasfêmia, e sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus, apoiado pelas cartas, né, ou pela casta, e pelas cartas sacerdotais, né, apoiado pelo governo romano, apoiado pelo clero religioso de sua época, apoiado pela população judaica. Então Paulo tinha todos os apoios possíveis para investir no que ele estava empreendendo. Ele tinha o apoio da própria lei de Moisés, quando dava, entre aspas, abertura a interpretações quanto à vinda do Messias, porque quando ela apontava para algumas situações, abria espaço para interpretações, e aí é onde entra a ortodoxia do farisaísmo, que interpretava a lei de forma diferente, não aceitando aquele judeu como sendo o Messias. Então tinha o apoio dos próprios judeus, que não iam contra, ainda que na época de Paulo, logo no início, né, das suas investidas, só em Jerusalém já eram mais de 7.000 convertidos, 7.000 discípulos. Então Paulo já estava aqui com as suas arquiteturas em suas mãos para perseguir os cristãos. Então ele tinha, além do apoio dos judeus, além da lei em suas mãos, da lei de Moisés, certo? Que não mandava matar cristão, mas abria espaço para interpretações que analisasse, segundo as profecias, aquele que seria o Messias. Como ele estava interpretando do jeito que bem queria, né? Então ele tinha, entre aspas, em suas mãos a lei, por isso que ele era movido por esse fanatismo, por esse zelo, tá? Tinha ao seu lado o clero religioso de sua época, que também era contra o cristianismo daquela época, entendeu?
E tinha também o governo, tinha em favor toda a construção civil do governo imperial romano. Então ele tinha tudo para sair perseguindo, tinha a carta dos sacerdotes para sair da jurisdição de Jerusalém, enfim. Então Paulo, ele se julgando assim, se interpretando assim, né, depois de convertido, ele mesmo disse ser um blasfemo, um perseguidor e um opressor. Tá? A gente segue aqui na nossa lição, entendendo que contra os discípulos de Jesus, essa perseguição, por isso não via problema em prender e arrastar presos, né, para Jerusalém, os que profetizavam no nome daquele Nazareno que ele não queria, assim como os judeus também não queriam aceitar, que seria o Messias. Então, quem pregasse nesse nome seria arrastado para dentro de Jerusalém preso, né? E aí muitos também perdendo até a sua própria vida. Característica de Paulo como um perseguidor. Primeiro, a nossa lição vai tratar aqui no ponto 2 e 3, que Paulo era um selvagem e furioso. A expressão respirando ameaça o descreve de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Ou seja, alguém que estava sedento pela sua presa, né? Então, uma das características de Saulo como perseguidor era esse selvagerismo e essa fúria que ele estava em encarcerar todo aquele que professasse fé, proclamasse o nome ou testemunhasse essa crença em Jesus Cristo. Tá? Outra característica que Paulo se intitula, mostrava-se ser aqui, Saulo, né? Era alguém implacável, conforme Atos 22 e o versículo 4. Paulo se mostrava implacável, era inflexível e incapaz de ceder em sua perseguição. Era obstinado, né? Era um homem que estava decidido em nome da lei, em nome dos judeus, em nome da sua cultura, da sua filosofia, em nome da ciência que ele pregava, em nome da teologia que ele defendia, enfim, de toda a sua construtura, né, desde civil até teológica. Em nome de tudo isso, Paulo se mostrou implacável, alguém que é imparável, né, obstinado no que queria fazer. E um exterminador. Atos 9:21 é uma outra característica de Saulo como um perseguidor. Um exterminador. Além de um selvagem e furioso, além de um implacável, era um exterminador, conforme está escrito na nossa lição aqui. E tinha como objetivo, por meio das prisões efetuadas, acabar com os cristãos e o cristianismo. Saulo não tinha só o interesse de acabar com os que se diziam ser cristãos. Ele queria banir de Jerusalém essa ideia de cristianismo, ou seja, de filosofia cristã, comportamento cristão, tudo aquilo que envolvesse a prática cristã, ou seja, o homem seguidor de uma doutrina, de um tal Cristo, ele queria banir do meio de Jerusalém. Então, ele não queria só destruir, acabar com o cristão, ele queria também acabar com o cristianismo, certo? E para que não crescesse esse segmento no meio do povo. E uma outra característica de Saulo como perseguidor é que ele era inclemente, ou seja, não havia clemência, não havia misericórdia, não havia compaixão, agia sem dó e sem misericórdia, não poupando ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Não tinha ninguém que viesse se opor a ele, contrariando a sua decisão ou a sua missão de encarcerar Cristo. Só Jesus pôde parar. Só o Senhor travou naquele dia, depois de 7 dias de viagem, Saulo encontra-se com o único que tinha condições de pará-lo, que era o próprio Senhor. É tanto que o Senhor não mandou nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Barnabé para tratar com Saulo. Não mandou. O Senhor não enviou profetas, o Senhor não enviou anjos, ele mesmo veio. O próprio Senhor desceu na frente de Saulo, mostrando que a fúria e a selvageria de Saulo iria ser travada, parada com uma coisa chamada de aguilhão. Por isso que Jesus disse, dura coisa é lutar contra os aguilhões.
Aguilhão é uma vara que na sua ponta tinha uma afiada ponta e cortante, que era usada para ferir os animais, a ponto dele ser disciplinado e não correr. Era uma espécie de lança, quase uma lança. Em outra instância, aguilhão se usa comumente como tipo de correntes. Então, o Senhor estava dizendo, olha, Saulo, está aqui, dura coisa é você lutar contra a afiada, né, ponta da lança, da espada, enfim, da doutrina do cristianismo. Né? E aí o Senhor mostrou a Saulo que ele não era, diante do Senhor, ele não era implacável e que só o Senhor podia pará-lo. Né? E foi o que aconteceu, certo? Então, os motivos que levou Saulo a ser um perseguidor, conforme está aqui na nossa lição, Saulo, a expressão respirando a ameaça de morte, descreve isso que a gente tratou aqui. Né? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor, inclemente contra os seguidores de Cristo, eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então Paulo, novamente digo, esse zelo que ele tinha pela Torá, ou seja, pela compilação das leis judaicas, em que Saulo defendia com unhas e dentes, e não se aceitava outro tipo de doutrina, não se aceitava outro tipo de ensinamento, que não fosse aqueles que eram pregados aos sábados, que eram ensinados nas sinagogas. Então, todo que se levantasse era um inimigo, né, da fé judaica, né, da lei. Né? Então, quais os motivos aqui que levaram Saulo a ser um perseguidor? Primeiro, seu zelo destrutivo pela lei mosaica. O seu zelo. Um zelo destrutivo. Não era um zelo democrático, não era um zelo que pudesse abrir um estado de discussão. Não era um zelo que pudesse tentar reunir ideias, fatos, pontos que pudessem então ser questionados. Não, era um zelo cego, era um zelo ignorante, era um zelo destrutivo. Nem o zelo que o Senhor nos chamou para ter e ser um povo zeloso e de boas obras, não é um zelo destrutivo. O zelo que nós, o cristianismo, que nós crentes em Jesus, o zelo que nós temos pela palavra de Deus, o zelo que nós temos pelas obras zelosas que devemos praticar, não são nem de forma alguma destrutivo, em instância nenhuma. Pelo contrário, é um zelo que leva uma edificação daqueles que são ignorantes e não destruí-lo. Mas o Saulo, o seu zelo era destrutivo. Todo que se levantasse contra o que ele defendia era preso, era encarcerado. Havia uma intolerância muito grande. Segundo motivo que levou Saulo a perseguir o cristianismo e os cristãos, não aceitava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o salvador do mundo. E está em Deuteronômio 21, 22, 23. Saulo era movido por um conceito de que era inaceitável uma pessoa que fosse pregada em uma cruz, que era aí um ato de condenação, que aí era um princípio de condenação sobre um malfeitor. Era impossível admitir que uma pessoa dessa pudesse ser considerada o salvador do mundo. Haja visto ela ser maldita, né? Haja visto ela ser considerada maldita por ser pregada no madeiro, certo? Então, isso se dá nessa ideia de desprezar a tal ponto as profecias e se apegar unicamente aos rudimentos da lei do seu tempo, é que Paulo esquece que aquele que haveria de vir, segundo Isaías profetizou, seria considerado maldito, seria considerado desprezível, desprezado pelos homens, né? Mas Saulo, para Saulo de Tarso, era inaceitável. Não, o Messias ele não vai vir para ser crucificado. Então, diante disso, ele não morreu numa cruz? Então, todos aqueles que estão seguindo, dizendo que aquele que morreu na cruz, maldito, blasfemo, revolucionário, tá? Rebelde contra Roma, morrendo, todo aquele que seguir ele e pregar no nome dele vai ser morto, vai ser preso. Então,
um dos motivos que levou Saulo a perseguir a igreja de forma tão feroz e não aceitar esse cristianismo foi isso, que era inadmissível alguém que viria como Messias morrer numa cruz, né? E isso porque Saulo defendeu tanto os princípios de sua lei, a lei de Moisés, a lei judaica, e até defendendo de maneira errada, porque se tivesse tanta cultura teológica assim, se tivesse tanta base para interpretar pontos tipológicos, ali crescendo aos pés de Gamaliel, se tivesse tanto fundamento assim, deveria compreender que aqueles indícios simbólicos, tipológicos, alegóricos da própria lei apontava para uma sequência de segmento de atos que envolvia Jesus Cristo. Então, quer dizer, mas a cegueira pelo zelo da lei foi algo profundo. Só uma coisa aqui para aqueles que pregam acerca de Paulo e mostram que Paulo conhecia muito da palavra. Paulo foi ensinado na fé, ou na lei, melhor dizendo, judaica. Paulo não entendia nada de fé. Paulo não conhecia, Saulo de Tarso, né? Não conhecia nada de graça, de fé, de salvação, de amor, os fundamentos que ele pregou, né? De igreja. Saulo não entendia nada de messianismo, certo? A partir da conversão foi que o próprio Senhor, ele molda Paulo em todos esses fundamentos, e agora Paulo e não Saulo, ele começa a ensinar com maestria sobre todos esses fundamentos. Mas aos pés de Gamaliel ele não sabia, não aprendeu nada disso não. Até porque não se tinha, certo? A instituição desses ensinos e dessas revelações. Só viria depois da cruz. Então aos pés de Gamaliel, Saulo se tornou um aspirante ao rabinismo. Certo? Saulo se tornou um aspirante a ser um rabino, certo? A ser um fariseu de alta cúpula, entendeu? Então, um outro segmento que levou Saulo a perseguir a igreja é que ele não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Se foi morto, Saulo dizia, é inaceitável que alguém pregue a ressurreição de quem morreu naquela cruz, como um maldito, como um blasfemo. Então, Saulo foi montando essa ideia, ignorando a ideia da cruz, ignorando a profecia do madeiro, né? Ignorando tudo isso, Saulo montou a sua construção filosófica, ideológica, a ponto de conformar a teológica nessa base. É inadmissível que o líder do cristianismo venha a ser morto numa cruz. É inadmissível que aqueles que pregam e seguem digam que este ressuscitou. Então era mais um motivo que Saulo tinha para ele perseguir a esse povo. E um outro motivo, tinha a convicção de que a sua missão era destruir a fé cristã. Certo? Era um motivo que para ele era uma heresia. Ou seja, era uma heresia. O que é uma heresia? A heresia é um ensino doutrinário montado em cima de um ato paralelo, formando assim uma outra realidade, constituindo, sobrepondo sobre este. Então isso é heresia, né? Então Paulo entendia que essa missão, certo? Que ele estava empreendendo de destruir essa fé chamada cristã, certo? Era uma heresia essa fé. Por isso que ele investiu tanto em perseguir e tentar parar, né, o cristão. Um outro motivo que leva Saulo a perseguir a igreja é que tinha Jesus como um blasfemo, como os que o seguiam. Eles entendiam que Jesus era um blasfemo, ou seja, alguém que estava insultando a Deus, se dizendo ser filho de Deus, se dizendo ser o Messias, se dizendo ser o Salvador, se dizendo ser o Senhor de uma adventista igreja. Quando eu falo adventista aqui, eu não estou falando do adventista do sétimo dia, estou falando do advento da igreja, certo? Então, Saulo estava tratando disso aqui. E ele entendia que, como Jesus era um blasfemo, que estava insultando a Deus, se dizendo ser o Salvador, então Saulo não aceitava de jeito nenhum isso aí, né? E outro motivo, acreditava plenamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus, certo? E a gente já vai o sexto motivo que levou Saulo a perseguir implacavelmente, furiosamente, exterminadamente, né, inclementemente a igreja,
foram esses que nós estamos listando aqui. E um sexto ele acreditava plenamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Ele acreditava nisso, que estava agradando a Deus. Então, o zelo de Saulo foi movido por isso que a gente está tratando aqui. Pela lei, por alguns posicionamentos, certo? Conjecturado, baseado nas inadmissibilidades, certo? Era inadmissível, certo? Que acontecesse o Messias pregado numa cruz, como malfeitor. Para ele não aceitava isso, tá? E agora, como último, ele entendia que praticar essas barbáries era defender a verdadeira fé, que de fé ele não entendia nada. Foi passar a entender depois que converteu-se, logicamente. Porque antes disso, certo? Até porque antes de Jesus, fé era compreendida de uma forma. Depois de Jesus, fé foi passada a ser compreendida de outra. Tudo que Paulo aprende aos pés de Dr. Gamaliel, certo? Não era o ápice e a plenitude do que havia de vir. Pelo contrário, era baseado em sombra, figura e tipologia. Simbologia, alegoria, certo? E construções de ideias futuras, baseada no fundamento que haveria de vir, chamado fundamento profético. E Saulo, tudo que ele sabia era isso. Agora, quando, após a sua conversão, que o Senhor tem um tratamento com ele, aí ele aprende o que é fé, o que é salvação, o que é o cristianismo, o que é... E todas as doutrinas da fé cristã, Paulo se tornou um mestre, né, no ensino, certo? Então, gente, esses são os motivos que levou o Saulo de Tarso a perseguir a igreja do Senhor, certo? E como aplicações práticas, a gente entende aqui nesse primeiro ponto o quê? Que a religiosidade de Paulo o levou a um fanatismo religioso. Religiosidade leva a fanatismo. O que é religiosidade? É a prática religiosa de forma ignorante. É a prática religiosa de forma a supervalorizar os seus elementos que compõem uma suposta crença, a ponto de se tornar um destrutor ou um destruidor, certo? Um intolerante a toda e qualquer ideia que seja contra. E a Bíblia nos ensina, como cristãos, não a sermos intolerantes quanto à fé, por mais contrária que seja, ao comportamento, por mais promíscuo que seja. A Bíblia nos manda a sermos, certo? Criteriosos, inegociáveis. A Bíblia nos manda a sermos fundamentados, ok? Nos nossos dogmas, nas nossas crenças, a ponto de não negociar. Agora, sermos intolerantes é tratar com isso de forma destrutiva a fé do ignorante, do indouto, certo? Do promíscuo até, e a Bíblia não nos orienta a isso. O cristianismo ele não é um segmento espiritual, religioso, intolerante, não, certo? Nós pregamos a verdade, não negociamos a verdade, certo? Não concordamos com a falsa doutrina, certo? Reprovamos as obras, mas destruir, certo? A pessoa que pratica tais obras, aí o cristianismo não nos prega isso, né? Não nos ensina. Então, o que a gente aprende também nesse primeiro ponto? Que o fanatismo religioso, o fanático ou o fanatismo religioso é alguém que adota um credo cujos princípios para ele, tá, são perfeitos e por isso presume que esteja autorizado a fazer o que quiser, ainda que seus atos possam ferir outras pessoas, moral e fisicamente. Então, a gente aprende que o fanatismo religioso é produzido pela religiosidade, né? pela vivência habitual da religiosidade e não da verdadeira espiritualidade, tá? Gerando então um fanatismo religioso, gerando práticas, princípios de credo e princípios, entendeu? Que faz com que a pessoa se posicione como um perfeito, certo? Como alguém acima de toda e qualquer objeção e que com isso lhe dá direito a perseguir, matar e destruir todo aquele que se opõe, né? E não é assim que o cristianismo trata, não é verdade?
Uma outra coisa que a gente aprende é que, como consequência do fanatismo, e o primeiro ponto aqui, ele trabalha muito a ideia do fanatismo, certo? O que levou Saulo a ser selvagem, furioso, implacável, exterminador, inclemente, os 7 motivos que a gente listou aqui, certo? Que levou ele a perseguir a igreja, foi tudo produzido por uma coisinha chamada de fanatismo, certo? O fanático, né? E essa expressão do fanático, como a gente explicou já aqui, ok? E, como consequência do fanatismo religioso, gera intolerância, incapacidade de convivência e desrespeito pelo diferente, certo? O que gera o fanatismo? Intolerância, incapacidade de convivência e desrespeito pelo que é diferente. O fato de eu ser cristão, de eu defender os princípios morais, de eu defender as verdades que Jesus me ensina, não me autoriza a eu ser intolerante com o que não crê e até com o que quer destruir. Não me autoriza a ser incapaz de conviver com essas pessoas, que Paulo disse, se for assim, tinha que sair do mundo. Não foi? Ele não falou? E não me dá nenhum tipo de legalidade para desrespeitá-los, certo? Me orienta sim. Essas verdades bíblicas me dá todo o amparo, certo? E a advertência até de não concordar, de não praticar, tá? De se posicionar, certo? Como ato de reprovador, mas intolerante, incapacidade de convivência e desrespeito, aí não. E Saulo, ele me ensina e nos ensina isso, que o fanatismo que ele seguia tornou aquele homem um intolerante. Não tolerava de jeito nenhum que se colocasse, pelo menos com ideia contrária. Nossa, o mundo hoje é muito mais anticristão do que cristão. E isso vai dar direito ao cristão de sair prendendo ou coisa parecida? Não. Quem age assim são os países ditadores, são os países fechados, que são intolerantes, que são incapazes de conviver com o cristão e que são desrespeitosos segundo a lei física e moral. E andam matando cristãos, e andam prendendo, enfim. Não é isso? Então a gente aprende nesse primeiro ponto essas verdades aqui com base no fanatismo, certo? O segundo ponto da nossa lição, espero que você esteja gostando, certo? O segundo ponto da nossa lição, aproveita e vai deixando um comentáriozinho aí, certo? Vai tratar aqui, conforme a nossa revista, né? O segundo ponto vai tratar da perseguição contra a Igreja de Cristo. A perseguição contra a Igreja de Cristo. A gente falou de Saulo como um temível perseguidor, terrível perseguidor. Não só era terrível, como era temível. Todos temiam, né? Aquele homem era temido, certo? Só Jesus parou aquele homem, né? Certo? Então, a perseguição a Cristo e a Igreja é o primeiro ponto aqui da nossa lição. Contra os seguidores de Jesus, do tópico 2, né? A perseguição contra a Igreja de Cristo. A perseguição de Saulo contra a Igreja era uma perseguição contra, né, o corpo de Cristo, tá? Uma instituição que divinamente inspirada, né, foi constituída, e Saulo respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de uma vez com a igreja, certo? Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam a Cristo diante daquele movimento, daquele segmento que defendiam como fé. Essa perseguição aos seguidores de Jesus, Paulo estava determinado a banir o cristianismo da terra. Paulo estava determinado a isso. E para isso perseguiu os cristãos da seguinte forma. O que Saulo usou para perseguir os cristãos? A gente viu no que ele se fundamentou, que foi alguns pensamentos, ideias, baseados na sua construção teológica, ideológica, subjetiva, e que foi se enchendo de autoridade para começar a juntar fatos, ainda que ideológicos, amparado pela lei, não que a lei desse base para isso, mas torno a dizer, abrir espaço para interpretações. Então, Saulo agora se fundamenta nisso e agora toma como motivo no que ele usou para perseguir esses cristãos. Primeiro, ele usou os meios legais da lei. Usou os meios legais
da lei. Tinha autorização dos principais do Sinédrio, ele representava a mão opressora da lei religiosa. Então ele usou os meios legais da própria lei, Atos 26:10. Que lei era essa? A lei que o Sinédrio, que veio aí, daí veio essa palavra Senado, instituiu, dando-lhe autoridade para isso. O Sinédrio autorizou, dando autorização, certo? Para que ele representasse o próprio Sinédrio, para que ele tomasse aquelas cartas e tivesse autoridade legal para fazer isso. Pronto. Ele usou o que para perseguir o cristão? Usou os meios legais da lei. Segunda coisa que ele usa para perseguir os cristãos, ele perseguia os seus redutos religiosos, Atos 9:2. Sua área de atuação e jurisdição, certo? Transcendia os limites da Palestina. E Saulo avançava além dos limites de Israel em todo o domínio romano. Então, além dele usar os meios legais da lei, certo? Saulo, ele ainda se introduzia ou entrava nos redutos religiosos que, onde tivesse alguém proclamando esse nome de Jesus, Saulo, ele perseguia estes em seus redutos religiosos. Entrava nos templos, vamos dizer assim, entrava nas casas que estivesse pregando. Então, e a sua área de atuação ia além da jurisdição, que envolvia até o seu campo de militar, porque já visto ele ser um funcionário romano, e Paulo usa dessa figura de autoridade militar, porque era um chefe de centurião, né? Saulo era isso, oficial da guarda romana. Então Paulo usa desse posicionamento, certo? Se une com o Sinédrio, que era contra essa pregação de Cristo. Pronto, então recebe as cartas para ir até esses lugares, para aprisionar, escravizar. E outra coisa que ele usa, além dos meios legais, e entende esse meio legal aí não como meio legal teológico, não como meio legal profético, porque a Bíblia, no sentido de páginas do Antigo Testamento, não dava autoridade para Saulo fazer isso. Os meios legais aí você entende como meios legais religiosos, meios legais civis, que dava-lhe o aval, certo? Porque os imperadores de Roma não se envolviam com questões religiosas de julgamento, mas de execução aí sim. Quem julgou a morte de Jesus não foi Roma. Roma não se envolvia com isso. Quem julgou foi o judeu, o Sinédrio, certo? Mas a execução ou a aplicação da pena, quem dava era os romanos. Aí o judeu já não se metia com isso. Então, o que Saulo faz? Em terceiro lugar, empregava a tortura física e psicológica. Paulo usou disso. Saulo usou disso. Empregou a tortura física e psicológica. Sua perseguição não se limitava em sanções legais de prisões. Não bastava só isso, tá? Ele castigava fisicamente, certo? Mas também psicologicamente. Okay? Então Paulo não se conformava, Saulo, né, em apenas prender os cristãos. Ainda castigava fisicamente e psicologicamente, ou seja, queria acabar, queria destruir, queria matar de fato, entendeu? Queria fazer com que aquelas pessoas desistissem da fé que eles pregavam. Fazer com que aquelas pessoas se voltassem à conversão judaica, se voltassem aos princípios que eles defendiam e esquecesse aquela ideia de cristianismo. Era esse o projeto. E o que Paulo não sabia é que essa perseguição aos seguidores, como diz aqui a nossa lição, era uma perseguição ao próprio Senhor Jesus Cristo. Era uma perseguição ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Seguindo, o assassinato de Estevão. Por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção pela sua capacidade intelectual, mental, pela sua capacidade profissional, tá? Pela sua formação, desde formação acadêmica, haja visto Tarso ser uma cidade universitária. Então Saulo teve uma estrutura pedagógica, Saulo teve
uma construção de uma vida didática formada, certo? De uma maneira privilegiada, né? E diante de todas essas coisas, deu-lhe uma erudição assim, fora né? Assim, maravilhosa. E diante disso tudo, chamava tanta atenção devido à sua conduta judaica, greco-romana, porque tinha essa formação, o judaísmo em sua lei, por ter essa influência romana, tinha essa correlação com gregos e Roma e romanos, né? Daí greco-romana, né? Então isso tudo ajudou, né, para que pudesse ser tão forte assim essa identidade de Saulo. E como a gente está dizendo aqui, devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, entendeu? Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias e teorias aos ensinos de Jesus. Você vê o que é a posição de um crente, Estevão, que diante de tanta afronta não foi intolerante, não foi incapaz de conviver com um que lhe se era oposto e nem foi desrespeitoso. Antes, diz o texto, que Estevão tinha tanta graça para discutir, para debater, para se posicionar, e de maneira nenhuma ser intolerância. E o fato dele não ser intolerante não significa dizer continue, não significa dizer eu aprovo a sua conduta, mesmo no pecado, não. Ele não era intolerante no sentido de inaceitar, certo? Qualquer tipo de pessoa em sua frente desse jeito. Isso aí não existe. Isso aí não é prática cristã, né? Então, olha o que é o comportamento de Estevão, sendo apedrejado e ao mesmo tempo se mostrou sociável, se mostrou misericordioso, se mostrou tolerante com aqueles que lhe apedrejavam, a ponto de dizer, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Já Saulo não. Saulo, se soubesse se alguém estava ali pregando pelo menos nesse nome, ele já ia encarcerar, castigar fisicamente, psicologicamente, até votar para que pudesse ser morto. Entendeu? Então, o que a gente entende aqui? Que Estevão, como erudito, né, com a capacidade do Espírito Santo de confrontar ideias, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, coisa que Saulo não era, certo? Nem tinha o Espírito Santo, nem conhecia o Espírito Santo, nem sabia nada sobre o Espírito Santo, não conhecia nada de dons, de frutos, de obras, de personalidade, de caráter do Espírito Santo. Ele veio saber disso depois, e é tanto que é o que mais escreve sobre o Espírito Santo é o próprio Saulo, tá? Então você vê como houve uma mudança, né? Saulo foi uma espécie de joelho na história da humanidade. Foi Deus quem quis usar assim, né? Levantou Paulo mesmo para construir uma nova identidade da fé cristã a partir das suas viagens missionárias, da sua pregação e vida. Okay? Então o discurso inflamado de Saulo é respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, né? Deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito, certo? E Estevão era um homem, por ser cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica, certo? Veja só, homem cheio do Espírito Santo, conhecedor da história do seu povo, certo? E da teologia judaica. Além de conhecedor da teologia do Espírito Santo, ainda que não foi um escritor, mas era um homem cheio do Espírito Santo, ele conhecia a história do seu povo e conhecia a teologia do judaísmo, entendeu? Coisa que Paulo só conhecia a história do seu povo e a teologia do judaísmo, mas não tinha o Espírito Santo, não era cheio do Espírito Santo, não conhecia. E aí, a ponto de, ao ver Estevão sendo apedrejado, consentir, votar para que aquele ato pudesse ser consumado, tá? O Espírito Santo tinha uma grande capacidade dada pelo Espírito Santo, como a gente falou aqui, certo? E para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Jesus, de Cristo, né? Inimigos da cruz. Com o consentimento de Paulo, eles assassinaram a pedradas, com o consentimento de Saulo. Por quê? Porque eu falei na aula passada que Saulo era membro de uma coisa chamada de Concílio do Sinédrio,
que dava votos para absolver ou para condenar. E Paulo e Saulo de Tarso ali, certo? Deu o aval, votando ali para que aquele ato contra aquele cristão pudesse se consumar, a morte por apedrejamento. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, por outros potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja, certo? Por um lado, destruíram, certo, o corpo, certo, de um crente, mataram, né, não a alma, mas o físico, certo? Por outro lado, eles potencializaram, né, turbinaram a mensagem que Estevão pregou, a ponto de a gente aprender aqui pelo menos 4 aplicações práticas nesse segundo ponto. Primeiro, desde o seu nascedouro, a igreja foi, está e enquanto estiver na terra, continuará sendo perseguida, às vezes física ou não. A gente aprende isso, que a partir do ano 33 depois de Cristo, que começa o cristianismo a se propagar a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, a partir dali são 1988 anos, até o ano 2021, certo? Que a igreja tem sido de maneiras diversas, criativas, certo? Perseguida, procurando matar, destruir o cristianismo, não apenas o cristão, mas também o cristianismo, querendo banir de escola, querendo, através de outras linhas culturais, sufocar a mensagem moral, física, religiosa e espiritual do Evangelho. Eu falei que nos dias de Jesus, Tibério era o imperador romano da época, certo? E nesse período, ano 313, certo? Após Cristo, então Constantino vem e legaliza agora essa mensagem ser pregada. Depois de 300 anos de muita perseguição, de lutas que a igreja primitiva viveu, Constantino então legaliza e permite que seja pregado agora esse nome. Certo? Lógico que Saulo já tinha partido nesse período, né? E agora, no ano 390, é que vem então Teodósio, né? E oficializa como um tipo de religião, dizendo, pronto, o cristianismo é a religião oficial. Pronto, tornou-se... E quando fala aqui de cristianismo, não está se falando em cristianismo católico, nem cristianismo evangélico, era o cristianismo. E ponto, certo? Diante daí, a partir dos concílios, a partir das reformas, é que foi se fragmentando essa ideia de cristianismo. Aí criaram-se o cristianismo ortodoxo, o cristianismo pentecostal, o cristianismo tradicional, criaram-se o cristianismo até espírita e por aí vai, tá? Então, como nós, cristãos protestantes pentecostais, cremos na fé, conforme diz as Escrituras, a gente defende essas linhas de doutrina em que nós, para a glória de Deus, cremos, certo? Outra aplicação prática que a gente aprende nesse segundo tópico é que a perseguição sofrida pela igreja ao longo do tempo se deu e se dá por várias maneiras, né? Por meios religiosos, teológicos, políticos, culturais, ideológicos, midiáticos e até por determinações legais, certo? Então, as perseguições à igreja se dá por diversas metodologias. E eu torno a dizer, seja por meios religiosos, certo? Em seus dogmas religiosos, em seus conceitos subjetivos e humanistas, seja, certo, por meios teológicos, em construções de linhas doutrinárias, de filosofia, de regras que envolve essa mistura de ciência, ideologia, filosofia e teologia. Isso é um meio teológico destrutivo, certo? Entra os meios políticos, é um meio de perseguição cristã, a gente está vendo isso, né? E não é de agora, certo? Aí, os meios culturais, certo? A diversidade cultural, certo? Que marca posições nas diversas áreas dos 4 pontos cardeais do mundo, né? Essa cultura sufoca ou tenta sufocar a prática cristã, certo? Vem os meios ideológicos, que é um ataque,
certo? A igreja, as ideologias que estão se criadas aí, né? Ideologia de gênero, né? Ideologia da transubstanciação envolvendo a teologia, a ideologia dessa questão de sexualidade, né? Então, por aí você tira como a igreja é perseguida e é atacada dessa maneira. E agora, um bem moderno, que é o meio midiático. A mídia tem sido um ataque contra a igreja, certo? Os falsos profetas se levantando para atacar a igreja do Senhor, né? A mídia sendo usada para todos esses meios que eu falei agora aqui, eles terem uma potencialização mais forte contra a igreja e alguns ou muitos cumprimentos de determinações legais. Ou seja, determinação legal não significa dizer que é boa a determinação e nem que seja justa. Determinação legal aqui é segundo a lei. E de repente, se a lei estabelece que, por exemplo, no nosso país, dentro do Estado democrático de direito, a propagação da religião ou da diversidade de fé, ela é laico. Ou seja, ela não fecha as portas para a pluralidade de crença, de culto ou de práticas religiosas. Ela não fecha a porta. A Constituição não impede. Quem quer ser macumbeiro seja, quem quer ser crente em Cristo Jesus seja, quem quer ser kardecista que seja, a Constituição ela dá essa liberdade de expressão cultual. Embora a gente vê por aí que pessoas movidas ou investidas de autoridades, certo? Não se impressione que se de repente se rasgue essa parte da Constituição e comece a dizer, não, aqui agora vai ser só essa fé aqui ou essa lei que vai ser pregada. Né? Não se engane se existir esse dia. Viu? Não se impressione. Tá? E a gente entende, por fim, certo? Em terceiro lugar, melhor dizendo, que em muitos países a perseguição resulta em mortes de muitos irmãos que servem ao Senhor. É outra aplicação prática dentro desse tópico 2, que envolve a perseguição da igreja. Em quarto lugar, o que a gente aprende nesse tópico 2? Que a igreja precisa permanecer de pé e se manter fiel à palavra de Deus até a morte, conforme Apocalipse 2:10. Né? A igreja precisa se manter de pé, e se manter de pé envolve 3 atitudes propostas. Primeiro, atitude de predisposição para a obediência. Pela ordem, atitude de existência real, certo? E legal, como identidade verdadeira, ou seja, eu estar vivo como igreja. Segundo, predisposição para o serviço cristão, certo? Sendo exposto às ordens e às ordenanças de Cristo, isso é uma igreja de pé, certo? E terceiro, uma igreja produtora, uma igreja que seja reprodutiva, certo? E não uma igreja estéril, que seja uma igreja que se propague, que cresça. Isso é marca de uma igreja de pé. Então precisa que a igreja esteja de pé e que ela se mantenha fiel à palavra de Deus até o fim dos seus dias, que se dará no arrebatamento. E terceiro ponto da lição, para a gente ir caminhando para o final, é o que vai se tratar de quando um sistema se volta contra a igreja. Quando um sistema se volta contra a igreja, certo? A contínua e violenta, né, era as características da perseguição que Saulo realizava. O que está escrito na nossa lição aqui? Tópico 3. Está escrito como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo nem com as mulheres e nem com as crianças. Certo? Sobremaneira perseguia a igreja e desertava. Não tinha, como eu falei, a intolerância e a incapacidade de se manter diante de outra pessoa que fosse cristão, tá? E o desrespeito moral e físico era atenuante, era fundamental, certo? Era contínua e violenta as características da perseguição. Contínua porque não parava e violenta porque era destrutiva. Não era só destruir, não era convencer o homem que ele deveria deixar aquela fé e passar a crer na fé que Paulo defendia. Era destruir de fato, simplesmente pelo fato de afrontar a própria fé. Quer dizer,
É como que alguém vem e prega algo que eu não creio, e eu nem para tentar convencê-lo de que o que eu creio é a verdade, nem para isso eu não quero. Eu quero é matá-lo, lá para destruir logo. Era o que Saulo fazia. Uma perseguição que não parava, que era violenta, selvagem, exagerada, usou de todas as suas forças, tempo e influência. Usou a sua força, o seu tempo e a sua influência. Usou o seu tempo, né? Porque estava em plena atuação, usou a sua força, e isso envolve a força que ele tinha, tanto profissional, por ter a posição que tinha, certo? Por ter o respeito que tinha, civil, e usou a influência que tinha. A influência cultural, a influência teológica que tinha, a influência religiosa, certo? Uma influência social que tinha na sua época, certo? Então ele usou tudo isso, certo? Para enfatizar essa causa fanática que forçou muitos cristãos a fugirem de Jerusalém. A fugirem. E quando ele sabia que tinha outro lá fora de Jerusalém, é como a gente viu aqui, pedia a carta para ir buscá-los. Não queria nenhuma parte do mundo, né, que pregasse esse evangelho. Enfim, era uma outra característica da perseguição, era brutal e desrespeitosa. Brutal e desrespeitosa. Ele não respeitava domicílios domésticos e não poupava lugares sagrados. Os domicílios domésticos, ou seja, as casas dos cristãos e os lugares sagrados, fosse templos, fosse o que fosse, ele não respeitava, certo? Era uma desmoralização, certo? Contra a vida e contra a pessoa, tá? Era algo brutal e desrespeitoso, como a gente está vendo aqui, certo? Não respeitava as casas das pessoas, entrava e arrastava de lá, e muito menos os lugares sagrados de culto. Entrava e arrastava de lá para prender e castigá-lo, né, até a possível morte. Terceiro, essencialmente religiosa, era uma característica da perseguição de Saulo, essencialmente religiosa. Ou seja, tinha como essência não a espiritualidade, certo? Mas a religiosidade, tá? Tinha como essência não aquilo que os pais da igreja, não eram os pais do farisaísmo, os pais da igreja, melhor dizendo, não nos pais, né? Vamos dizer aqui, das expressões de fé, certo? Tipo, Moisés como representante da lei, certo? E mostrando tantas vezes como a profecia, a lei se conformariam, certo? Ele não tinha essa hombridade de associar uma coisa a outra. Não, cego por uma religiosidade, por defender um mundo dentro de uma bolha que só eles dominavam ali. Daí nascem esses fariseus, certo? Para querer assim manipular segundo os seus interesses. Então, esses cristãos aí, os cristãos não estavam sendo perseguidos pela autoridade romana, de jeito nenhum, certo? Roma nem se envolvia nesse quesito, tá? Eles estavam sendo perseguidos pelas autoridades religiosas, da qual Paulo fazia parte, certo? Porém permitido pelos romanos. É diferente. É o que eu disse. O tratado de Roma com Jerusalém foi: nas questões religiosas vocês decidem. Nós não nos metemos. Porém, nós controlamos de forma geral, certo? O que for decidido para o bem ou para o mal do império. E aí Roma entrava. É aqui que Paulo é perseguido não por Roma, mas pelos cristãos, pelos judeus, mas Roma permitiu isso, né? O império permitiu isso, certo? Ou seja, estava havendo uma união entre Estado e religião, entre Estado e igreja, certo? Estavam trabalhando em conjunto, e igreja que eu falo, os fariseus da época, viu? Estava vendo, certo? E como poderiam manter o poder e a religião de Israel pura se permitissem essa nova religião se propagar? Como é que iam manter o poder e a religião de Israel pura? A religião segundo a lei, né? Como é que ia manter-se? Por isso que Jesus veio dizendo que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e se guardar incontaminável do mundo. Tiago já disse isso, né? Certo? Então, quando foi ensinar sobre isso também.
Então, isso aí a gente percebe no ápice da nossa lição aqui, que as características da perseguição de Saulo era contínua e violenta, brutal e desrespeitosa, essencialmente religiosa, e tinha consequências, né? Essa consequenciais, ou seja, não era uma coisa que acontecia aqui e não tinha resultado, tinha consequência. E uma delas era, embora perseguisse os cristãos de modo sádico, certo? E impiedoso, Saulo recebeu diversos relatórios de que estes continuavam espalhando seus ensinamentos. Tá? Embora perseguindo, prendendo e até autorizando mortes, certo? Paulo tinha relatórios de que ainda continuam pregando ali. Tem outros para colar. E isso aí, a igreja, ao invés de diminuir, crescia cada vez mais. Certo? A perseguição estava provocando um efeito contrário aos seus objetivos. Certo? Porque a perseguição à igreja fez com que a igreja disseminasse, espalhasse, ramificasse, certo? No início, Pedro queria concentrar a fé em Jerusalém, você sabe disso. É então que Paulo entra, certo? Convertido, logicamente, e se dá como defensor de sua fé, envolvendo um evangelho chamado da incircuncisão. Saulo então vai para as regiões gentílicas, o apóstolo Paulo, certo? A perseguição após a morte de Jesus, enquanto o judeu queria se concentrar ali, houve uma fase chamada de fase da dispersão, tá? E fez com que os crentes, o cristianismo, se espalhasse pelo mundo, né? E era o que Jesus queria de fato. Então, quando a igreja, ela nos dias de hoje, ela quer estar muito homogênea, ela quer estar muito doméstica, quando a igreja nos dias de hoje, ela quer estar muito ali domiciliar, muito dentro da congregação, muito dentro daquele mundinho denominacional, muito dentro daquela construção, sabe, quartelar, ali dentro, certo? Aquela coisa militar fechada, aí o Senhor permite umas perseguições daquelas, aí o Senhor permite uns ataques para ver se os crentes correm um para um lado, outro para o outro, para que eles possam dar cria no outro lugar, para que eles possam pregar no outro canto. Foi o que aconteceu. Saulo, na sua fúria, certo? Perseguindo de tal maneira que os cristãos começou a fugir para muitos lugares, e aí o evangelho continuou sendo pregado, tá? E então, gente, o que a gente aprende como aplicação pessoal nesse último ponto aqui? Primeiro, a perseguição aos cristãos é um fenômeno que ocorreu em toda a história do cristianismo e de várias formas. Então a perseguição não se dá hoje, se deu desde os dias de Jesus. E para ser muito mais contundente, a perseguição dá desde o dia em que se fez distinção entre Caim e Abel. A linhagem de Abel e a linhagem de Caim. Tratando-se de povo de Deus em si, as perseguições começaram dali. Atravessou-se milênios. Entra a era, desde a era patriarcal, a era jurídica, a era da realeza, profética, tá? E entra a era messiânica. Aí é que se dá o ápice da perseguição. Porque veio o grande motivo, o grande fundamento, a grande rocha e pedra, que era Jesus Cristo, o responsável por tudo isso, tá? E aí vem a era da igreja em si, e que a perseguição continua, e logicamente, agora mais forte, no sentido de que o evangelho agora é mais declarado, identificado como evangelho cristão, certo? Segundo, em toda a história da perseguição da igreja, o resultado sempre foi o crescimento do povo de Deus. Deus nunca permitiu as perseguições ao crente para que o crente fosse destruído. Muitos foram mortos, na verdade, queimados, dizimados, em praças, em coliseus, tá? Muitos no tempo das Inquisições, muitos perseguidos pelos próprios, certo? Que se diziam católicos, né? Que muita gente se diz católico sem saber nada do que é isso, certo? Muitos foram mortos até por estes, certo? O cristão foram descidos em cruz por cachoeiras abaixo,
e mortos entre as pedras. Então, muitos foram mortos assim, mas o cristianismo cresceu e continua crescendo. Os crentes, quanto mais se matavam, é como John Rawls, né, disse, né, o ganso. Mata-se um ganso e amanhã nasce um cisne. E isso ele sendo queimado em via pública. Né? E ele dando essa declaração, sendo queimado, dizendo: hoje vocês matam João ou John o ganso, John Rawls, mas amanhã nasce um cisne. Né? E realmente nasceu. Quem foi esse cisne profetizado por ele, sem ele nem saber? Martinho Lutero. Nasceu ele, que veio trazendo essa reformulação toda e, por consequência, certo? Já mais de 500 anos, né, de reforma, certo? Já mais, vivendo esse fogo, né, e que nós defendemos essa fé pentecostal, a igreja está viva. Certo? Terceiro lugar, é certo que muitos, na época das perseguições de Paulo, preferiram abandonar a fé cristã. Lógico, muitos preferiram abandonar diante da ameaça de morte do que sofrer as consequências da perseguição, certo? Mas muitos também não negaram a fé em Cristo, tá? E permaneceram fiéis até a morte, certo? Daí os escritores, né, das cartas apocalípticas, João escrevendo, dizendo, os escritores não, o escritor, né? João, ele escreve dizendo: olha, certo? Mesmo tendo poucas forças, vocês não negaram o meu nome, né? Muitos foram mortos, mas não negaram o nome de Jesus, certo? E por fim, muitas vezes Deus permite que aconteçam perseguições para que a igreja saia do comodismo, certo? E nada tira o homem do comodismo do que o sofrimento, a luta, a perseguição, a afronta, daquilo que ele defende por certo. Porque se essa perseguição e essa luta vem, mas esse cristão não tem de fato a verdade do que ele defende, ele não vai se posicionar contra a perseguição, não. Ele vai se render. Agora, se ele defende uma crença verdadeira, uma posição verdadeira, toda e qualquer perseguição que venha, esse crente, ele deixa o comodismo de lado e vai se posicionar em defesa de sua fé, né? Que possamos ser assim, certo? E por conclusão, povo de Deus, certo? Se a igreja não fosse uma instituição divina, já teria sido destruída há muito tempo. Eu quero fazer um parênteses aqui sobre essa questão da igreja ser uma instituição divina. Há um erro de nomenclatura aqui, porque a igreja ela não é divina. A igreja ela não é Deus. Divino, só Deus. As pessoas têm um hábito de algumas coisas que se referem à prática construtiva de Deus ser divino. E não é, gente. Espera lá. Divino só é Deus. O que é algo divino? É algo que é digno de divindade, de culto e de adoração. A igreja não é uma instituição que na sua identidade ela seja divina. Ela é uma instituição divina por ser construída por Deus. Aí a gente faz separação nos pingos, nos is. Ok? Mas a igreja não é divina. A igreja é uma instituição criada divinamente, pela mão divina, pelo poder divino, pela palavra divina, pelo próprio divino que é Deus. Mas ela, a igreja, ser divina, ela não é. Isso não existe. Ok? Vamos lá. E por fim, a igreja, corpo de Cristo, não precisa temer as perseguições, pois ela é indestrutível. A igreja não precisa temer as perseguições, certo? Pois ela é indestrutível. Ou seja, não se pode destruir aquilo que divinamente foi criado. Ok? Não se pode destruir aquilo que divinamente foi inspirado, foi construído. Por que divinamente? Certo? Aquilo que foi construído pelas mãos de Deus. E Deus criou a igreja, não foi para ela ser destruída,
E ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Estudamos aqui sobre Saulo, o perseguidor. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. O vídeo ficará no nosso canal do YouTube, Josenilton Silva. Vai lá, curte, deixa seu like, é importante demais, compartilha e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Vosso em Cristo, Josenilton Silva, a paz do Senhor.